Você mãe, você pai, que conhece seu filho, ore por esse grupo, por esse departamento infantil, gente. Porque vocês imaginam o teu filho multiplicado por 12 ou 13 que estão ali dentro? Eu não sei como é que eles conseguem. Voltando ao assunto, maternidade. Vocês já pararam para pensar na importância da maternidade? Nessa manhã eu quero falar a respeito de uma fé que muda gerações. Uma fé que ela vai além de simplesmente o nosso viver hoje. Nós vamos olhar nessa manhã o exemplo de um homem que quando uma das primeiras referências que a gente vê dele, a palavra diz assim, o escritor, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta para essa pessoa, ele não diz a você, pastor, ministro do evangelho, conhecedor da palavra. Ele não começa com esse título. Ele começa falando a respeito da fé dele. A nossa fé, ela pode mudar gerações como pais. Ela pode afetar gerações que vai além do que somente nós somos hoje. Aqueles que de repente conheceram a Cristo, vocês ainda talvez não conseguem entender o impacto que vocês vão ter dentro dos anos. Mas aqueles que de repente, como eu, já vêm de uma família cristã, vocês conseguem entender talvez um pouco melhor quando você vê que a fé dos teus avós, dos teus pais, te impactaram hoje. E de uma forma ou de outra, todo o ensinamento que você teve no passado, ela está dando um fruto hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo. Porque o nosso personagem de hoje, que nós vamos usar para fazer uma honra às mamães e às vovós, porque vovó também é mamãe. Nós vamos usar o personagem de Timóteo hoje. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta, ele começa falando ao meu amigo Timóteo, meu filho. Ele chama Timóteo de filho. Mas de repente ele chega, antes dele entrar no assunto da carta, ele diz assim: Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que inclusive habita em você. Você prestou atenção no que nós acabamos de ler? Uma fé não fingida que habitou na sua avó e na sua mãe. Quando eu olho para esse texto, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu olho, o que eu vejo? Eu vejo um lar cristão. Um lar aonde eles viviam o evangelho. Se a gente para pensar, Timóteo, antes dele ser um pastor, ele era um filho. Timóteo, antes dele sair a pregar o evangelho, ele observa uma fé em casa. O que eu quero dizer para as mamães hoje, e eu quero que todos entendam também, algo que nós não podemos ignorar, é que o futuro da igreja, ele começa a ser moldado dentro das nossas casas. Para você mamãe, para você vovó, quando você pensa que aquela oração à beira da cama, aquela correção, aquele esforço por fazer uma leitura da palavra,
Quando você pensa que aquilo não importa, sim, importa. Importa e importa muito. Hoje nós vamos ver que antes mesmo de nós viermos para dentro da igreja, a nossa fé ela começa a ser moldada dentro das nossas casas. E aqui dentro da igreja é um resultado daquilo que nós vivemos. Isso tem um peso tão grande, irmãos. Isso tem um peso tão grande porque assim, durante minha trajetória, durante a minha vida em igreja e tudo mais, muitas vezes eu vi pessoas que não vivem um evangelho dentro das suas casas. Uma vez eu lembro que eu era criança, eu escutei um testemunho de uma pessoa que falava assim, a família se converteu, eles foram para a igreja, e estavam constantemente na igreja. Um dia o menino chegou para o pastor e perguntou para o pastor se ele podia morar na igreja. Aí o pastor falou: filho, você não pode morar na igreja. Mas por quê? Ele fala assim: não, porque a família que eu tenho aqui dentro da igreja, quando minha família vem para a igreja, é uma, e a família que nós temos em casa é outra. Lá em casa o pau pega, lá a coisa não é igual aqui. Uma vida dupla. Nós devemos de viver aqui na igreja o resultado daquilo que nós vivemos em casa. Eu acho interessante que Paulo ele se centra nessa palavra onde ele diz assim, ele qualifica o tipo de fé que a avó de Timóteo e a mãe dele tinham. Ele fala a respeito de uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira, uma fé dessa forma. O que ela faz? Ela cria raízes. Eu lembro, irmãos, e naquela época eu não concordava. Quando eu era criança, um dia bom como hoje, sábado, eu gostaria de sair para brincar. Toda criança gostaria, creio, não? 7 anos, 8 anos de idade, quer sair para brincar. Quando eu estava querendo sair para brincar, meu pai me chamava, me botava na porta, sentado junto com ele. Eu sei que é a palavra de das mães, mas pais e mães estão relacionados. Me colocava ali e me fazia ler a Bíblia. Mas meu pai não pegava o Novo Testamento, umas histórias divertidas, assim, uns negócios, sabe, interessantes. Ele me botava para ler Isaías, Jeremias. E se eu reclamasse, ele me levava lá para Números, Levíticos, lá para aqueles lados lá onde era só genealogia, sabe? Que até hoje para nós é difícil de ler. Então imagina para uma criança. Eu lembro que eu começava a ler, e meu pai aqui, ó. Aí eu vi que ele estava de olho fechado, eu pegava, pulava uns 3 versículos. Meu pai, você pulou aí, se não é assim não. Aí lá tinha que voltar de novo. Mas aquilo ali me trouxe uma bagagem, me trouxe uma experiência, que quando eu cheguei na minha vida adulta, me ajudou a permanecer nos caminhos do Senhor. Mas falando das mães, também havia momentos onde eu, na minha indignação, chegava para minha mãe e falava qualquer coisa, dizendo que achava que aquilo não era justo, que aquilo não era certo. E minha mãe, na sabedoria, ela sabia me acalmar e trazer de volta. Sabe aqueles momentos de indignação? Eu dizia: mãe, eu vou sair por esse mundo e vou virar um traste. Minha mãe falava: não, meu filho, não é assim. Me mostrava um caminho diferente a seguir. Quantas mães aqui já não passaram noites em claro, cuidando de filho, sendo que no dia seguinte teriam que trabalhar? Quem é filho de crente que nasceu e que se criou na igreja, que era o meu caso? Quem aqui não acordou com uma pessoa do teu lado assim, orando por você? Essas orações, elas têm poder. Isso se trata de uma fé que ela não é fingida. Não se trata de você ser a perfeita mãe. Não existe perfeita mãe.
Não se trata de você ser perfeita e tomar todas as decisões certas. Se trata de você ser capaz de ensinar o caminho para o teu filho até um Deus que é perfeito. A fé não fingida, a fé que ela é sem hipocrisia, é aquela fé que você confia em Deus acima de todas as coisas. E que ainda que as coisas não estão indo como você gostaria, você continua confiando no Senhor. Vocês lembram, eu não lembro se foi final de semana passado ou anterior, quando eu contei aquele testemunho do pastor, que todo mundo dizia, que uma mulher chegou a falar para a mãe: você não criou um filho, você não deu à luz uma pessoa, você deu à luz um demônio. Vocês lembram disso quando eu contei? O que a mãe falou para ele? Falou assim: não, no dia que o meu filho nasceu, eu tinha uma promessa, que esse seria um pastor, um pregador. A fé não fingida é aquela que você se assegura nela acima de todas as coisas. E foi esse exemplo que guiou Timóteo até esse momento. Foi essa fé, uma fé sem hipocrisia. Antes mesmo de eu fazer um estudo teológico, antes mesmo de eu fazer um seminário, eu comecei a aprender a conhecer a Deus dentro da minha casa. Antes mesmo de Timóteo também passar a ser o pregador, antes mesmo dele conhecer a doutrina, ele conheceu a Deus dentro da sua casa. E esse é o papel da mãe. O viver o cristianismo, viver a palavra, viver a fé dentro da casa, é algo que as escrituras, uma e outra vez, elas falam a respeito disso. E nesta manhã, eu sei que é um dia especial, eu sei que é um dia, já estamos celebrando o Dia das Mães, mas eu gostaria que você como mãe, e você como pai, como família, você reflexionasse de como está esse altar dentro da tua casa. Como está o altar ao Senhor? É aqui na igreja o único momento onde você serve a Deus? Como está o altar dentro da tua casa? Você tira tempo para fazer leitura da palavra? Intencionalmente, você lê a palavra do Senhor na frente dos teus filhos? Intencionalmente, vocês fazem um devocional semanal, pelo menos, para que os teus filhos comecem a crescer? Porque eu creio, irmãos, que era algo assim que eles viviam, que a avó de Timóteo e a mãe viviam. Deuteronômio capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: grave essas palavras no seu coração, primeiro no seu. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados à mesa. E quando também estiverem andando pelo caminho. Irmãos, não é uma vez por semana. Não é quando nós temos uma crise. É constantemente. É constantemente estar falando da palavra do Senhor. Eu amo quando meus filhos chegam e começam a fazer perguntas para mim relacionadas à Bíblia. A minha filha tem uma pergunta sem resposta, que se alguém quiser tiver resposta, pode responder para ela. É umas perguntas assim que, sabe quando você não... Até você fica, nossa, eu também não tinha pensado sobre isso. Criar essa curiosidade em nossos filhos. Esse desejo por buscar a palavra. A palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Todos conhecemos esse versículo. Instrua a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. Mas presta atenção. Ensina ela no caminho. O caminho que você ensinar é aquele caminho que ela vai crescer, que ela vai andar. Nós sempre usamos isso, crendo, porque a palavra do Senhor usa a palavra caminho, e nós sabemos que o caminho é Jesus, todas essas coisas, nós fazemos uma associação, de que nós instruímos, e sim, mas tenha isso em mente. O exemplo que você der para o seu filho, é aquele exemplo que ele vai seguir. Eu lembro quando eu era pequeno,
Meu pai faz uma referência de um exemplo que um dia ele me viu fazendo algo que ele fazia. E ele olhou e ele perguntou: por que você está fazendo isso? Eu falei: porque o senhor também faz? Não era nada errado. Ele disse, ele me conta hoje que, sabe quando dá aquele clique dizendo, essas crianças estão absorvendo tudo que a gente está fazendo? E é isso que nós estamos fazendo, é isso que você está fazendo, mãe. Com o teu exemplo. Voltando a falar uma vez mais, não significa que você tem que ser perfeita. Mas eu quero que você entenda que aquele pedido de desculpa quando você errou, importa. Você não precisa parecer perfeito para o teu filho. Quando você errar, volte. E cada vez que você faz isso, que você vai e diz assim, a mamãe errou. Eu não deveria ter feito aquilo. Aquilo importa. A sua decisão de adorar a Deus, quando a vida está pesada, quando algo está sobrepassando você, mas ainda assim você adora a Deus, importa. A sua consistência na presença de Deus, o seu comportamento quando ninguém está olhando, importa. Sabe por quê? Você não quer cumprir o hoje. Você não está pensando em criar um filho para simplesmente que você possa crer ou ver essa criança ser uma pessoa honesta, digna. Você está criando uma geração que vai adorar a Deus. Elizabeth Elliot, ela disse o seguinte: o processo de moldar a criança também molda a própria mãe. A reverência pelo seu fardo sagrado a chama para tudo que é puro e bom, para que ela possa ensinar primariamente pelo seu próprio exemplo, humilde e diário. A fé de Paulo, a fé de Timóteo, ela não começou no palco. A minha fé, ela não começou aqui na frente quando eu me converti um pastor. A fé de Timóteo, ela começou sentada numa mesa de cozinha, assim como o teu filho. A fé de Timóteo começou dentro de uma casa, dentro de um quarto, com uma mãe ajoelhada do lado de uma cama. A fé de Timóteo começou no exemplo de uma avó, criando uma mãe. Assim como você, aquelas crianças que estão ali dentro, elas estão observando a fé que você tem, como que você reage, como que você reaciona. A mesma fé que você vai ter é a fé que você está passando sobre eles. O mesmo relacionamento que você tem sobre Deus é o relacionamento que eles vão ter com Deus. Por quê? Porque eles estão te olhando. Da mesma forma que você serve a Deus, eles vão te servir. O discipulado, irmãos, ele começa lá dentro da nossa casa, não aqui dentro da igreja. O Senhor Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou o jardim do Éden, Ele criou tudo perfeito. Ele não veio, Ele tem poder? Tem, né? Ele poderia fazer o seguinte: deixa eu criar aqui uma quantidade de pessoas, vou estabelecer a minha igreja, e depois eles se multiplicam. O que o Senhor criou por primeiro? A família. E todos nós aqui vamos entrar de acordo no que eu vou dizer. Para que todos nós estivéssemos aqui, existiu uma mãe. Para que todos e cada um de nós pudéssemos existir, existiu uma mãe. O Senhor te concedeu algo único, que é o dom de gerar. Mas você não vai somente gerar uma vida. Você já parou para pensar o maravilhoso que é aquele ser se formando dentro do teu ventre?
Você já parou para pensar nisso? Eu sei que cada mãe, quando aquela criança nasce, que abraça aquela criança, talvez naquele momento você não parou para pensar em toda a transformação que houve. Os ossos, veias, coisas tão pequenas e detalhosas sendo transformadas, sendo construídas dentro do teu ventre. Quando você pega aquela criança, você não parou para pensar em todo esse processo que houve. Você só olha para aquele resultado e você ama. Mas você não tem noção do que você está segurando nos teus braços. Você está segurando uma nova geração. Agora, dentro da tua casa, o discipulado, a primeira pessoa que você discipula é o teu filho, é a tua filha. Muitas das pessoas que estão aqui olham talvez para a igreja, para o ministério, olham talvez a posição do pastor como algo importante. Muitas pessoas daqui olham e dizem assim: eu não sou capaz de discipular, eu não tenho o dom de ensino. Não. Você não tem? Essa pessoinha que você está criando dentro da tua casa é a primeira pessoa que você está discipulando. Imagina que você é a porta que ela está vendo Deus. Essa criança está vendo Deus através de você, através do relacionamento que você tem com ela. Então, irmãos, não é aqui, é lá dentro da tua casa. Hoje à noite, em Nordglen, nós vamos falar a respeito de Ana. É impossível não falar a respeito das mães, não falar a respeito de Ana. Tem tantas mães na Bíblia. Mas Ana, ela não apenas gerou filho. Atenção a isso. Ana, quando ela gerou, ela formou ele. Vocês lembram que ela cria ele até uma certa idade, e depois ela leva até o templo. Mas ainda no templo, Ana estava pendente daquele filho. A palavra do Senhor diz que uma vez por ano, Samuel sempre levava uma túnica de linho, que a sua mãe fazia uma vez por ano, e levava para ele. Ainda lá, Ana continuava com a sua proteção sobre ele, continuava preocupada pelo seu filho, mas ela deu uma instrução para o filho antes. No livro de Lucas, nós vemos a Maria, mãe de Jesus. Você já parou para pensar na responsabilidade de vocês criar Jesus? Ensinar ele naquele chamado. Primeiro ela mostra uma rendição a Deus. Ela diz assim: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E mais tarde ela diz assim, a palavra do Senhor diz assim, que ela guardava todas essas coisas, tudo que o anjo tinha falado para ela, e as meditava no seu coração. Você já parou para pensar o exemplo que Maria deu para Jesus? Gente, para e pensa, ele é o filho de Deus, ok, mas ele, o que ele fez? Ele abriu mão de toda seus atributos como Deus. Agora ele ali é uma criança, igual que os nossos filhos. E o que ele cresceu vendo? Uma família que se rende aos pés do Senhor e que abre mão de tudo, porque foi isso que a sua mãe fez. A sua mãe disse: que aconteça comigo o que bem parecer ao Senhor. Jesus cresce nesse ambiente. Paulo, ele diz assim, ele não aponta para o que Timóteo está fazendo naquele momento, dizendo: ei, teu ministério está muito bem, você está indo muito bem como pastor, os ensinamentos que você tem guardado. Não, ele aponta mais atrás, ele vai lá atrás e diz assim: ei, eu vejo em você
A mesma fé que eu vi na sua avó e na sua mãe. Aí ele diz assim, lá no livro, lá no capítulo 3, no versículo 14 e 15, ele lembra Timóteo de algo. Quanto a você, porém, ele não diz assim, permanece no conhecimento que você tem das Escrituras, nesse curso de teologia que você fez, nesses vídeos que você está assistindo por internet, nessas pessoas aonde você se basa por esses reels de 1 minuto e meio. Ele não diz isso para Timóteo. Claro que não existia naquela época, mas você entende o que eu estou te falando. Ele diz assim, quanto a você, versículo 14 e 15, porém permaneça nas coisas que aprendeu, porque desde a infância você conhece as sagradas letras. Então nesta manhã, eu queria te lembrar o que Paulo diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14. Paulo diz assim, criem-nos, falando das crianças, na instrução e na disciplina do Senhor. A palavra criar, usada aqui, é a mesma que se usa para o crescimento de uma planta. Gerar, nutrir, alimentar. É esse crescimento que vem de menos a mais, com raízes. Quando nós lemos essa passagem, quando nós lemos essa história, o que você vê? Eu vejo uma progressão. Uma avó que servia a Deus, uma mãe que servia a Deus do mesmo modelo que a avó, e agora um filho que serve a Deus da mesma maneira que a mãe e que a avó serviram. Se de repente hoje você está passando por uma situação, como se diz, um bate, Lali, um bate, uma turbulência, um buraco, uma situação onde você está estancado, talvez você não está praticando todas essas coisas que nós acabamos de falar, você não está demonstrando essa fé dentro da tua casa, você não está levantando um altar aonde o Senhor Deus é o Senhor do teu lar. Para aqueles que não sabem, ontem eu fiz um primeiro casamento, irmãos. Estou só botando os tasks que estão prontos como pastor, que eu já fui cumprindo. Só me falta um, não quero fazer. Vai demorar, espero que demore. Só me falta um, gente, eu não quero fazer esse. Você pegou. E ontem eu dei um exemplo lá, e eu queria usar esse exemplo hoje. Que as nossas casas, nossos lares, nós devemos de viver o que se chama um triângulo. Aonde você, como esposo, está numa ponta, embaixo. A tua esposa está na outra ponta, embaixo. E acima de tudo, nesse triângulo, se encontra Deus. Você está conseguindo ver o triângulo que eu coloquei? Deus acima, marido e esposa. Se vocês dois decidem viver nesse triângulo, deixando Deus no lugar onde Ele está, mas cada um de vocês permanecerem onde vocês estão, como que você, esposo e esposa, se encontram? Vocês estão afastados um do outro. Certo? Mas agora, se você, esposo, e você, esposa, decidirem caminhar em direção a Deus, o que vai acontecer? Quanto mais perto de Deus vocês chegarem, mais perto de um do outro vocês vão estar. É essa fé que nós devemos viver em casa. É esse relacionamento. Colocar Deus no centro de tudo. E cada um buscar a Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais perto você vai estar da tua esposa. E mais perto da tua esposa, mais perto você vai estar dos teus filhos. Vocês estão entendendo? Se você, de repente, deixou de fazer, o ensinamento é importante. Mas eu quero só, antes de terminar, eu quero te lembrar de algo que é mais importante ainda.
que você ensinar o teu filho é você viver. É você viver esse evangelho. É você viver esse amor. Porque eu posso ensinar toda a letra, mas existe algo que é necessário que nós vivamos. Nós devemos de viver o amor de Deus, para que os nossos filhos olhem e desejem ter esse mesmo relacionamento e esse mesmo amor. Você pode ensinar tudo. Eu sempre falo isso para meus filhos. Eu posso te ensinar o caminho aonde você vai andar. Mas vai chegar um momento que nós, como pais, nós vamos ter que soltar a mão deles. E essa é a parte mais difícil como pais. E confiar que tudo aquilo que nós mostramos, vivemos e ensinamos, eles serão capazes de viver e começar agora a ter os próprios relacionamentos deles com Deus. Eu sempre animo os meus filhos dizendo, você tem que ter as suas próprias experiências. Agora, se você, quando você tem um problema, a primeira coisa que você vai buscar a solução. Se a primeira situação, e cuidado com o que eu vou falar, você tem um problema de uma enfermidade em casa, a primeira coisa que você vai fazer, você vai buscar o médico. Não estou dizendo para não buscar o médico, mas lembra que você serve o médico dos médicos, ora primeiro. Se quando você tem um problema entre você e o teu esposo, depois você não mostra para o teu filho que vocês solucionaram. Se quando o teu filho tem um problema lá na sala de aula com uma outra criança, você não conversa com essa criança, com o teu filho, e diz assim, ei, o Senhor Jesus, Ele nos mostrou que nós devemos de amar a todos, independente se eles nos fazem o bem ou se fazem o mal, e você começa a orar com o teu filho, para que de repente, ele comece a ver algo que somente o Senhor pode fazer, porque nós vivemos isso tanto na nossa casa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Pega os pequenos exemplos do dia a dia e começa a mostrar Deus neles. Antes de terminar, eu gostaria de ler um poema para as mães. Tinha muito mais que eu queria falar, irmãos. Eu queria fazer uma homenagem para você, mãe. Existe um poema que se chama Retrato de Mãe. Diz assim, mãe é a árvore que sustenta, é o ninho que aconchega, é a luz que ilumina e é a mão que protege. Dizem que mães não morrem, que se tornam luz. Mas eu digo que as mães morrem sim. Morrem todos os dias um pouco, para que nós vivamos. As mães morrem na vigília do sono, morrem na angústia da nossa doença, morrem na espera da nossa volta. A mãe é o ser que esquece para que a lembrem, que se cala para que a ouçam, que se anula para que o filho brilhe. Não há amor na terra que se compare a este, o de dar a própria alma em gotas de carinho para saciar a sede de um filho. Bendito seja a mulher que aceita esse martírio e o transforma em um sorriso. Felicidades pelo seu dia, mamãe. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu gostaria de orar por você, por cada família, por cada mãe. Mas também gostaria de orar para você que não é mãe e gostaria de ser mãe. Aí você pode pensar assim, mas você sabe que eu tenho um problema? Isso para mim não me importa, porque eu já vi, e nós vamos ver hoje à noite, uma mulher que era estéril, e o Senhor abriu o seu ventre. Eu quero orar por você que tem desejo de ser mãe, e de repente, você não tem problema de saúde nenhum, o teu esposo não tem problema de saúde nenhum, mas ainda vocês não tiveram a coragem de gerar um filho. Eu quero te animar nessa manhã a que você venha gerar um filho. E ano que vem, no próximo Dia das Mães, eu quero estar orando por você,
como uma mãe. E talvez daqui 9, 10 meses, depende de quão rápido vocês queiram, eu possa estar apresentando essa criança. Você pode fechar seus olhos por um momento? Deus, eu te agradeço por cada família, por cada mãe aqui nesta manhã. Eu te agradeço porque o Senhor colocou dentro de cada mulher I thank you because you put inside of every woman o privilégio de gerar uma vida. the privilege of creating life. Tudo vem e tudo passa, Everything comes and goes. mas existe algo que o Senhor instituiu, There's something that you put in this earth que isso ninguém pode tirar. and no one can take away. Não tem tecnologia que possa fazer. There's no technology that can do. É criar uma vida. Is to create a life. Dentro do ventre de uma mãe acontece um milagre que somente o Senhor consegue fazer. Inside of a mother's womb happens a miracle that only you can do. O Senhor pega e o Senhor gera uma vida do nada. You create a life from nothing E o Senhor transforma num corpo. and you create a body. E esse corpo, ele é a imagem e a tua semelhança, Senhor. And that child is made in your image. Senhor, eu quero nesta manhã abençoar a cada mãe aqui, Senhor. Lord, I would like to bless every mother. A cada mulher, ó Senhor, que muitas vezes no seu dia a dia, no momento de desespero, Every woman that in everyday life, in a desperation, quando as crianças estão se envolvendo loucas, when kids are climbing up the walls, muitas vezes ela erra, sometimes she fails, mas ainda assim ela ama, but still she loves, ainda assim ela cuida. still she cares. Ela cuida de tal maneira, Senhor, que a criança, She cares in such a way that the child, ainda que doída, even though they're hurt, ela abre os seus braços e corre para a mãe. they open their arms and they run to their mothers. Eu te agradeço, Senhor Deus, por cada mulher aqui que quando nós precisamos, nós podemos chamar por ela, dizer: mãe, I thank you for every woman here that when we need them, we can call them, say, Mom. eu te agradeço aqui, Senhor, por cada dia que uma criança pode dizer mãe e ele escuta uma resposta atrás. I thank you for every day when our kids can say Mom and they can hear a response. Eu te agradeço pela vida dela, Senhor Deus, porque ela é a demonstração do teu amor, do que o Senhor tem para nós, Senhor. I thank you for their lives because they're the demonstration of your love. Porque quando nós estamos desesperados, nós gritamos por ti, meu Pai. Because when we're desperate, we cry out to you, Lord. Mas quando uma criança tem fome, ela grita mãe. But when a kid is hungry, they cry out for their mom. Quando ela está assustada, ela grita pela mãe. When she's scared, she cries out to her mom. Assim que eu quero abençoar cada mãe nesta manhã, So I would like to bless every mother today, pedindo a ti, Espírito Santo, que tu continue dando a ela sabedoria asking you, Holy Spirit, to keep giving her wisdom, para continuar criando seus filhos na tua presença como adoradores e servos teus. to continue raising their kids in your presence as worshipers for you, Lord. Nesta manhã, Senhor, renova as forças de cada mãe aqui. This morning, Lord, I ask you to renew their strength, Que ela venha entender que o trabalho que ela está fazendo não é um trabalho em vão, for her to understand that the work that she's doing is not in vain, mas que cada demonstração de amor, que cada erro, que cada pedido de desculpa, but that every demonstration of love, every sorry, every failure, por cada vez que essa criança desobedece, mas ainda assim ela continua amando, for every time that the kid is disobedient but still she loves, demonstra o amor do Pai sobre nós. it's a demonstration of the Father's love over us. Senhor, eu também quero pedir pelas mães, pelas futuras mães. I would like to ask you also for the moms to be. Senhor, coloca o desejo de ser mãe no coração de mulheres. Lord, put the desire of being a mother in women's hearts. Coloca o desejo de ser mãe no coração das nossas jovens.
Put that desire in our youth's mind. Que elas não tomem isso como um peso, mas como um privilégio, algo que o Senhor deu. May they not see this as something that's holding them back, but as a desire, as a privilege. Senhor, para aquelas mulheres que querem ser mães, For eu te those who want peço, to be Senhor moms, Deus, and that they think, coloca a coragem nesses casais para terem filhos. put the courage in these couples' hearts to have children. Se existe alguma mulher aqui nesta manhã que não pode ter filhos, If there's someone here who cannot have children, abre, Senhor Deus, os seus ventres. open the rooms, Abre os ventres, Senhor Deus, cura, restaura. restore, heal. Eu tenho visto esse milagre, Senhor, I have seen this miracle, Lord, porque nós não estamos gerando filhos para nós mesmos. because we're not creating children for our own. Nós estamos gerando filhos que vão impactar gerações. We are raising children that will impact generations. O meu filho, My kids, você pode declarar isso comigo? Can you declare Diz assim: that? o meu filho my kids é uma flecha are arrows nas mãos do arqueiro. in the hands of the archer. E ele vai atingir o alvo pelo qual ele foi criado. Você pode declarar And they isso? will hit the target that they were created for. Vamos falar uma vez mais: o meu filho, Let's say that once again. My kids ele é uma flecha are nas arrows mãos do arqueiro in the hands of God que vai atingir o alvo pelo qual foi criado. that will hit the target they were created for. Vamos adorar o nome do Senhor. Let's pray this